O professor Gilson possui graduação em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e atividades de pós-doutorado como professor visitante do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e no Instituto de Avançados da USP. Desde 2005, é professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP e, desde 2012, é professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Diversitas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na atividade acadêmica, a ênfase recai sobre história do pensamento econômico-social, economia internacional, política econômica e finanças internacionais, economia criativa e economia do audiovisual internacional, atuando nos seguintes temas: sistema financeiro mundial, tendências tecnológicas, indústrias criativas, inclusão e emancipação digital, gestão estratégica do conhecimento e ativos intangíveis. É ainda pesquisador associado ao Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP, membro do Conselho do Núcleo de Pesquisas em Tecnologias para Arquitetura e Urbanismo e colaborador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais. Seja bem-vindo, professor. Merci. C'est juste un commentaire très rapide. Parce que après la présentation du professeur Boris, j'ai décidé de changer ma condition de citoyen, dizendo que, depois da apresentação dele, eu estou mudando, inclusive, o meu conceito da minha cidadania. Pas plus un Brésilien, surtout après les élections, non? Mais je cherche une définition maintenant comme un brésilience. Brésilience. Acho que nós, brasileiros, temos muito a aprender com essa apresentação e a questão da resiliência, né, que é tão importante. Aí me vê esse trocadilho, né? Nós não somos mais brasileiros, nós somos brasileiros resilientes, né? A capacidade que a gente tem de... Aqui em francês fica bonitinho, né? Em vez de brésilien, brésilience. Mas, bom, desculpa fazer voltar, mas é que eu queria fazer essa brincadeira, juntando a condição de brasileiro com nosso desafio de resiliência, né? E, sem dúvida, o comentário final do professor Boris diz tudo, né, sobre esse retorno de um discurso totalitário, né, de um delírio, né, um delírio que tem método, né, e esse delírio sistemático e metódico parece um grande desafio para nós, né, que estamos discutindo utopia, estamos discutindo futuro, né, num momento, em particular, em que a própria educação é um dos objetos, né, de ódio, um dos objetos de pulsão de morte tão claramente explicitada nessa campanha do nosso futuro presidente, né? Então, vamos precisar de muita resiliência. Mas obrigado. Eu não queria prender o professor, eu queria que ele ouvisse o trocadilho. Bem, eu, ao longo dos anos, trabalhei muito com a internet, eu gostei muito da pergunta aqui, o que faremos com nossos jovens que estão aí diante de jogos, diante do digital, diante de toda essa tecnologia. Obrigado. E vou falar um pouquinho, então, das coisas que eu andei fazendo. Mas, realmente, precisando muito de resiliência, né? Muito dessa capacidade de perder, sofrer e, ainda assim, prosseguir, né? É uma história... Começa, sobretudo, com esse projeto, que é o Cidade do Conhecimento. Eu queria falar um pouquinho dos projetos em que eu tenho trabalhado, e depois eu passo para
um pouco de conceitos e teoria que tem me apaixonado também. A Cidade do Conhecimento ela nasce a partir de um concurso em 1999, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, cujo objetivo era exatamente discutir a internet. 99, né? Nós estamos falando de 99, eu comecei a trabalhar com a internet em 1994, praticamente quando a internet estava se tornando algo realmente público, né? Fiz um projeto na área de economia, minha formação é em economia e ciências sociais, com incursões sempre muito irresponsáveis pela filosofia. Meu doutorado foi justamente uma aproximação entre a teoria econômica e a filosofia da linguagem, conectando dois autores que foram amigos, conviveram em Cambridge, que foi o economista John Maynard Keynes, um dos grandes nomes da história do pensamento econômico, e o filósofo Ludwig Wittgenstein, também outra grande referência, né? E no meu doutorado, meu mestrado e no doutorado, eu busquei essa aproximação entre a economia e a linguagem. E já nesse momento, falando do início dos anos 90, a tecnologia, especialmente o digital, a tecnologia de informação e comunicação, ganha uma escala que já naquele momento começou a se perceber que não era apenas mais uma tecnologia, mas era algo que atravessaria todas as tecnologias, todas as práticas, todos os saberes. E, realmente, 25 anos depois, a gente está fazendo uma palestra aqui com a internet, com conexões por celular, ininterruptas, quase que impossível separar o nosso modo de vida dessa tecnologia. Então, minha apresentação é também um depoimento sobre essa vivência. 25 anos que começam e até agora prosseguem com um diálogo interdisciplinar, né, no Instituto de Estudos Avançados da USP e, mais recentemente, no programa, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar na USP, que é o Diversitas, que trata especialmente de violência, de novas formas de legitimação, da diversidade, o próprio nome Diversitas, né? Mas a Cidade do Conhecimento ela é o que tem orientado a minha pesquisa, meu trabalho, tanto quanto professor, mas, sobretudo, extensionista, né? Então, um compromisso muito grande com o engajamento na realidade política e social brasileira. Desde o início, esse é um projeto que se apresentava como um projeto de inclusão digital. Hoje é até engraçado, né, você pensar que houve um momento, e não faz tanto tempo, em que o desafio era incluir as pessoas no digital. E hoje, 25 anos depois, com a vivência, a pesquisa e a reflexão sobre essa vivência, sobre essa experiência, claramente eu me posiciono no sentido da desconexão, da exclusão digital, se é possível falar nesse sentido, mas, principalmente, uma revisão crítica do que é ser incluído digitalmente. Quer dizer, sem essa revisão crítica, não vai ser possível escapar, nem com muita resiliência, escapar desse totalitarismo, desse controle absoluto, né, que já é exercido, né, sobre a nossa movimentação como corpos, né. Tudo pode ter uma leitura muito, digamos assim, otimista, né, iluminista, de que todas essas tecnologias são fruto da ciência, é o resultado do progresso, não há o que temer, né, simplesmente seremos cada vez mais eficientes, conectados, socializados e assim por diante. E, no entanto, vai se tornando também cada vez mais claro que o conjunto de efeitos negativos nas crianças, nos jovens, nos grupos, nas comunidades, os grupos de amigos, nas redes sociais,
o peso dos efeitos negativos dessa inclusão digital estão mais claros do que nunca. Então, acho que a gente viveu um período onde se fez, inclusive, essa apologia da inclusão digital, né, foi uma política universal, né, e hoje a gente olha e percebe que não é bem assim, né? Quer dizer, é um desenvolvimento científico, é um progresso tecnológico, mas é também um processo ainda mais radical e intenso de concentração de poder, de centralização, né, das instâncias decisórias sobre a vida das pessoas, né? É uma sociedade de controle que acho que nem o Foucault podia imaginar que chegasse tão longe, né, no grau de interferência e no grau de monitoramento, de supervisão, de surveillance, de controle, de vigilância sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões. A Cidade do Conhecimento ela nasceu no ambiente em que se falava da importância da inclusão digital. Então, quase que o oposto do que hoje me parece mais saudável. Mas, no meio do caminho, justamente, por perseguir uma abordagem mais crítica da própria inclusão digital, isso foi lá pelos idos de 2003, 2004 já, então, você vê que já, nesse percurso de 25 anos, uma coisa de uns 14, 15 anos atrás, acendeu a luz amarela, e eu comecei a falar na necessidade de emancipação digital e não de inclusão digital. E a Cidade do Conhecimento foi essa, e é ainda, né, um espaço de projetos, de pesquisa, de extensão, de empreendedorismo, voltados para não tanto a informação e a comunicação que circulam nas redes, mas para o desafio maior, que é da informação que flui, produzir conhecimento. Claro que, por estar situado na USP, né, então, pelo peso da universidade, a importância da produção de conhecimento, daí surgiu esse nome fantasia, essa proposta de cidadania a partir de um novo modelo de produção de conhecimento, né, e não simplesmente de acesso à informação. Então, a ideia da emancipação digital ela veio nos idos aí de 2005, né, ela veio como um alerta para a necessidade de entender o quanto essa tecnologia pode ser uma tecnologia para a abertura e para a liberdade de expressão e para a diversificação, para a diversidade da cultura e da produção do conhecimento. E, de lá para cá, nesses últimos 14, 15 anos, o que a gente observa é um predomínio, eu diria até um predomínio, de tudo que é não conhecimento, tudo aquilo que é puramente ideológico, puramente instrumental, puramente político, né? E uma carência muito grande, mesmo nesse campo da inclusão digital, da digitalização, uma carência muito grande, realmente, de uma reflexão mais crítica, de propostas mais críticas, né? Isso vem evoluindo. Eu acho que fake news é a ponta do iceberg do que a gente está vivendo, né? Uma situação realmente de emburrecimento planetário, né? E de uma concentração, inclusive, das agendas, do poder de decisão sobre as agendas das universidades, né, com relação ao que é conhecimento e o que é legítimo e válido como instrumento para a produção do conhecimento. Em 2016, a Cidade do Conhecimento participou, junto com a Unesco, de um seminário, uma conferência grande na USP, que foi a Semana Global pelo Letramento Informático, Informacional e Midiático. Media and Information Literacy, uma agenda da Unesco, justamente chamando a atenção para um horizonte renovado de desafios para o básico em informação e comunicação, que é estar habilitado a operar essas linguagens. Então, essa alfabetização em mídia e informação já
vem aí há vários anos ocupando a agenda da Unesco, por exemplo, né, que puxou esse evento, a Media Information Literacy Week, e nós, nesse momento, criamos junto com a Unesco, essa campanha, 1000 cliques. Depois, no Instituto de Estudos Avançados, novamente da USP, também no final de 2016, nós fizemos um seminário estratégico falando desse desafio, como que eu vou lidar com essa tecnologia, de uma perspectiva emancipatória, e não apenas de inclusão. Porque inclusão hoje significa incluir o sujeito na lista de clientes da Vivo, da Oi, da TIM. Né? Então, quer dizer, esse é o projeto, quer dizer, simplesmente travar os indivíduos na sua existência aos interesses e às políticas das grandes corporações. E como a universidade vai perdendo espaço, vai perdendo terreno, vai perdendo verbas diante dessa suposta democratização do acesso à informação, ao conhecimento, né, ao exercício criativo, livre da própria comunicação. Né. Cada vez mais a gente vê evidências num sentido bem diferente. Então, a pergunta é, como eu vou lidar com isso? Que tipo de alfabetização é necessária para transformar a inclusão realmente em emancipação? De certa forma, retomando o projeto iluminista, que é emancipatório. Quer dizer, a sociedade, ou pelo menos essa elite da sociedade ocidental, né, que vai gradualmente se afastando da religião, dos dogmas religiosos, né, dessa irracionalidade. Né. E não foi fácil, né, mas me parece que o risco de se perder esse horizonte emancipatório ele vem crescendo com a própria tecnologia. De um lado, né, e, de outro lado, na crítica à tecnologia também. Porque muitas das críticas, seja mais à esquerda, seja mais à direita, mais conservadores, mais revolucionários, de um lado e de outro, eu vejo uma espécie de aposta no delírio, para usar o termo usado pelo professor Bruno. Quer dizer, essa crença num universo de palavras que se descola das coisas. E, nesse descolamento entre as palavras e as coisas, a primeira vítima é a humanidade. Né? É exatamente a nossa criatividade, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de reinventar a nossa condição. E, principalmente, de reinventar a partir da razão, e não a partir da religião ou de algum fundamentalismo de natureza política, ideológica, mística. Né? Esse, acho que é o grande desafio. E não há outro caminho a não ser se defrontar com essa tecnologia, se defrontar com essas heranças e, de novo, fazer o exercício de crítica e de organização social. Mas não é, como todos nós sabemos, nada fácil. E as eleições brasileiras, como outras eleições que estão ocorrendo, que a gente está acompanhando, né, em vários lugares do mundo, revelam isso. Quer dizer, o predomínio vamos chamar, do marketing político, né, mas, no fundo, é a venda de delírios, a venda de ficções, sem o debate efetivo sobre causas e consequências, modelos, políticas públicas, regulação, leis, tudo isso, né, o Brasil não é único, mas a gente acaba de sair dessa eleição onde nunca, né, para usar aquela expressão que durante muito tempo foi tão engraçada e hoje tem um caráter dramático, né, nunca antes na história desse país as eleições foram tão irracionais, tão dominadas pelos sentimentos mais imediatos de ódio, de vingança, né? E tanto a esquerda quanto a direita.
porque se é verdade que a candidatura Bolsonaro apelou para todo esse imaginário delirante, anticomunista e fundamentalista, o fato é que a resposta encontrada pelo campo alternativo, né, com a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, foi exatamente no mesmo nível. Foi um esforço enorme de instilar nas pessoas o medo, né, o medo da volta à ditadura, o medo da homofobia, o medo do racismo, enfim, tudo aquilo que se pôde identificar na candidatura do Bolsonaro como algo assustador, e que de fato é, né, mas isso não deu lugar a uma ampla mobilização que discutisse realmente as questões. Deu lugar apenas a uma outra estratégia também de explorar o medo e, portanto, de mobilizar nas pessoas talvez o que elas tenham de pior, que é essa irracionalidade, né, essa potência delirante, essa potência fantasmagórica, né, de viver a vida em função de fantasmas e não em função daquilo que se apresenta como real, ou que pode ser debatido, ao menos, como algo real. Então, eu vejo que é preciso, de novo, insistir sobre a terceira via, que, na verdade, não é uma terceira via, porque não é uma opção frente à esquerda e direita, é uma opção frente a quem faz política e mobiliza a sociedade com base no irracional, nos sentimentos de medo, nos sentimentos de adoração, nos sentimentos de achar que um indivíduo é um mito, né, de achar que se constrói alguma coisa sem debate, sem discussão. Me parece que nós estamos não em busca de uma terceira via, mas em busca simplesmente de restaurar a cidadania que é baseada em conhecimento. Hoje, realmente, eu olho para o projeto, para a Cidade do Conhecimento, dou risada de mim mesmo. Como que eu pude imaginar e gastar tanto tempo e tanta energia e mobilizar projetos e correr atrás de editais, de parceiros, de patrocínios, para um projeto, né, em que a cidadania tenha como base a produção do conhecimento, sendo que a sociedade e a tecnologia, cuja inclusão universal há 25 anos parecia um caminho, essa mesma tecnologia é a principal ferramenta para promover exatamente o abandono do conhecimento, né, e, portanto, o abandono da criatividade, porque a criatividade só é possível quando eu estabeleço uma relação crítica com a realidade ou com as palavras, com esse universo que tão facilmente vira delírio. Sem essa relação positiva com o conhecimento, nós, seja a esquerda, seja a direita, vamos cair num dogmatismo, vamos cair num irracionalismo e num romantismo. Isso aparece em muitos lugares, em muitas línguas, em muitos países, em muitas culturas. Eu lembro que o ano passado mesmo se discutia muito na França vamos dizer, esse fortalecimento, esse crescimento do anti-iluminismo, né? Essa paixão pelo mistério, pelo telúrico, pela raiz, por aquilo que está num passado mítico, né? E, claro que isso está aí faz tempo, né? Desde o romantismo, desde que os enciclopedistas também, diante desse fenômeno, apontaram um caminho e, claro, né, geraram reações políticas e ideológicas fortíssimas. Então, a impressão que eu tenho é que a gente está patinando em torno dessas questões. São questões políticas, mas que eu vejo, por trás dessa política da paixão, né, uma retomada do romantismo, à esquerda e à direita, e realmente um esfarelamento, né, uma perda de consistência do próprio debate público e, finalmente, o desaparecimento da própria esfera pública, né, em todas as suas dimensões, da justiça, do legislativo,
do ensino público, há uma destruição da esfera pública. E a ciência, o conhecimento, é, por definição, o espaço da publicidade. Eu acredito em alguma coisa, não porque eu creio nela, mas porque foi submetida a um debate inter pares, né? Houve uma argumentação, e essa argumentação levou a um desdobramento, uma mudança, não vou nem usar a palavra evolução, mas houve um desdobramento, uma mudança, um progresso. Bem, falar em progresso já vai atrair muitos olhares ressabiados. Como progresso com tanta injustiça, com tanta desigualdade, né, com tanta ignorância, com tanto autoritarismo? Que progresso é esse que foi produzido pelas luzes, que foi produzido pela tecnologia? Então, há uma situação de impasse, realmente. Porque, de um lado, você tem esquerda e direita se confrontando passionalmente, e, de outro, uma indiscutível limitação dos modelos iluministas, racionalistas, tecnocientíficos, na medida em que também a evolução ou o progresso, né, muito frequentemente tem nos levado, e não é a primeira vez agora, então é um ciclo, como já foi aqui mencionado, nos levam de volta a um estado de violência. Então, a pergunta é como, nesse momento, diante desses desafios, a gente pode ainda usar a tecnologia, ainda apelar para o conhecimento, ainda apelar para a esfera pública, por onde que nós vamos resgatar esse projeto sem cair nessa armadilha que, a meu ver, aprisiona a direita e a esquerda. Então, bem, a Cidade do Conhecimento está lá, é um projeto na USP, mas, ao longo do tempo, com essa minha formação em economia, eu fui procurar realmente, na economia, uma ferramenta ou uma aproximação para essas questões. Tentar entender na história do pensamento econômico. Onde que, na economia e na nossa capacidade de nos organizarmos, né, como sociedade, mercados, governos, onde que é possível ir além dessa guerra de paixões, dessas guerras românticas e irracionais. E aí encontrei, na economia, uma questão, um objeto que parece guardar uma chave para essa possibilidade de ir além da paixão, que é o dinheiro. Quer dizer, eu fui estudar a história do dinheiro, não só a história do dinheiro, mas também a história das teorias monetárias, e a surpresa, na medida em que você vai estudando mais, vai lendo os autores, é que, no final das contas, a teoria econômica não define o que é o dinheiro. Vocês vão, espera, como assim não define o que é dinheiro? Temos aqui o Banco Central, o Ministério da Fazenda, todo um aparato, FMI, Banco Mundial, o dinheiro está circulando, o dólar está aí, o real, e tudo isso com base num não conhecimento, num desconhecimento do que seja o dinheiro? Bem, essa é realmente a minha descoberta. Se alguma coisa, eu posso dizer que me chamou muito a atenção ao longo dessas décadas de pesquisa, é que realmente a teoria econômica e as várias teorias econômicas, estou me referindo aqui tanto à clássica, à neoclássica, aos marxistas, simplesmente não sabem e não conseguem explicar o que é o dinheiro. E eu tenho a desconfiança de que essa ignorância sobre, afinal de contas, o que é o dinheiro, é uma das explicações, digamos assim, um dos recursos que a gente pode utilizar para começar a desconstruir esses vários séculos de capitalismo e realmente começar a falar seriamente em utopia.
seriamente em transformação. Não é à toa que entra governo, sai governo, pode ser do PT, pode ser do PSDB, pode ser do PSL. Quem é que vai para as posições de controle do dinheiro? Quem é que vai para o Banco Central? Eu não estou falando desse ou daquele governo, estou falando dos últimos 30, 40, 60, 100 anos. Quer dizer, quem cuida do dinheiro? Quem que vai para as instituições públicas? Quem é que ocupa a esfera pública nas questões monetárias? Todo mundo sabe a resposta. São os banqueiros. Ou seja, fala-se muito em tecnologia, fala-se muito em progresso técnico, em desenvolvimento econômico, mas esse maldito desse dinheiro não sai das mãos, não sai, não escapa ao controle de quem é apenas uma parte do sistema. Como pode esse sistema progredir de fato, evoluir de fato, se não houver uma reinvenção completa, não só do que é o dinheiro, mas de como ele é criado, como ele é distribuído, gerenciado. Da onde vem essa nossa crença de que o dinheiro é algo que está aí muito bem protegido e que ninguém pode reinventar o dinheiro? Tudo pode ser reinventado. A educação, a universidade, as empresas, tudo é disrupção, tudo é inovação. Curiosamente, o dinheiro não. O dinheiro continua sendo controlado por uma elite financeira que concentra cada vez mais o poder econômico e o poder decisório no Brasil e no mundo. Quem vai presidir o Banco Central? É alguém do chamado mercado. Mas não é do mercado, é de uma empresa privada. O mercado é uma coisa, a empresa é outra. Então, existe o mercado, existe a sociedade, existe o Estado, e existem as empresas privadas e as instituições financeiras privadas. Ora, são elas que controlam toda a instituição e a gestão da moeda. Então, isso foi me deixando intrigado, mesmo porque eu mesmo participei, trabalhei no mercado financeiro, então tive uma experiência relativamente longa, passei 14, 15 anos trabalhando num banco privado. Era professor e economista de um banco. Então, eu, digamos assim, entrei na máquina e não apenas estudei, mas vivenciei o dia a dia de uma instituição financeira privada, a lógica do sistema financeiro. Vários autores também já tinham discutido isso, mas raríssimos foram os economistas que apontaram para esse mistério do dinheiro. A maioria das correntes, de novo, seja marxista ou de esquerda, seja liberal ou de direita, da mesma forma, o dinheiro parecia e parece para todos esses autores esse mistério que não se consegue explicar. Um ou outro realmente levantou de forma, a meu ver, mais pertinente e relevante, inclusive hoje, a questão, afinal, o que é o dinheiro. Um deles, justamente, o Keynes. Então, meu mestrado, meu doutorado, eu já fiquei trabalhando. Mas o que o Keynes, afinal, falava sobre o dinheiro? Qual é a natureza do dinheiro para o Keynes? E no que é diferente dos marxismos e dos liberalismos? Bom, obviamente que eu não vou aqui ocupar o nosso tempo detalhando toda a história do pensamento econômico, mas o Keynes realmente ele trouxe um insight que apenas recentemente começa a ser explorado. O que dizia o Keynes? É o seguinte: o dinheiro nada mais é do que informação ou expectativas de valor. Ou seja, é algo que, no final das contas, não é estritamente econômico, é expectacional.
é uma idealização, é uma invenção. O dinheiro ele é criado e ele é recriado na medida em que nós acreditamos nele. Portanto, o dinheiro ele não é nem a base nem o resultado das trocas, do comércio, dos mercados, nem é uma máscara que, de certa forma, faz a camuflagem da exploração do trabalho pelo capital. O dinheiro é algo fictício. É algo que é criado, e, uma vez criado, como instituição, essa instituição ela é controlada. Essas expectativas elas são controladas ou não. Porque, quando há uma crise financeira, ela é o quê? Uma crise de confiança. Então, essas sacadas do Keynes, que o dinheiro, e, portanto, o funcionamento de toda a economia capitalista, é o resultado de uma ficção, de um estado de confiança, e esse estado de confiança depende, em última análise, do grau de informação, do grau de conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo, me pareceram realmente radicais no Keynes, e radicalmente contra tanto a visão marxista quanto a visão liberal. Olha a dificuldade de fazer progredir uma visão que não cai nessa oposição entre paixões à esquerda e à direita, mas que simplesmente enuncia o que é um fato, que o dinheiro não é algo material, embora seja o mais material de todos os objetos econômicos, porque com dinheiro você compra qualquer coisa. Essa universalidade do dinheiro, na realidade, não tem nenhuma âncora na realidade, a não ser nessa realidade que é uma mistura de projeções da imaginação com um sistema de símbolos que é criado também artificialmente. E isso foi realmente ou ignorado ou camuflado pela maioria dos economistas. Ora, o que começou a ficar claro na medida em que o projeto da Cidade do Conhecimento evoluía e essas questões voltavam? Já em 2003, eu tive uma ideia. Falei, vamos criar dinheiro. Porque, se é isso mesmo, qualquer um pode criar dinheiro. Então, vamos fazer um teste. Vamos criar um dinheiro. E o que é mais interessante, quer dizer, em 2003, a internet já estava aí, cada vez mais forte, se falava muito de inclusão digital. Então, eu falei, ótimo, vamos aproveitar esse grande movimento de inclusão digital e usar a internet para criar dinheiro. É isso que eu propus em 2003. E fui, na época, ao Rio Grande do Norte, e me aventurei ali, com editais e recursos, apoio da USP, do governo, etc., e fui para um ponto ali turístico, muito conhecido, do Rio Grande do Norte, a Praia da Pipa, conhecidíssima. Depois de ver assim, vários lugares, eu falei, acho que aqui é um lugar interessante para testar essa ideia de que, com a internet, a gente pode criar um dinheiro que reflita as vocações, a confiança explicitamente negociada entre os principais setores da sociedade, de uma sociedade. E nós criamos um dinheiro, fizemos um teste, aquilo funcionou. Eu voltei para São Paulo, convencido de que, sim, o dinheiro não cai do céu, ele é criado pela nossa imaginação, ele é um fruto da nossa criatividade. E eu comecei a trabalhar essa ideia de moedas criativas. Ou seja, é possível criar dinheiro, é possível organizar a sociedade, mas quem vai controlar o dinheiro não vai ser o Banco Central, nem o banco privado, vai ser a própria sociedade, que negociará explicitamente as funções desse dinheiro e vai discutir se é esta ou aquela atividade que pode ser monetizada com esse dinheiro criativo, em oposição ao dinheiro destrutivo. E, a partir dessa intuição, dessa sacação, eu comecei a trabalhar. Não é que, dali a alguns anos, surge um negócio chamado Bitcoin?
Aí eu falei, puxa vida, a gente tem que ser resiliente mesmo, né? É o brasileiro com resiliência, porque a gente teve a ideia aqui lá atrás, né? Mas é o Brasil, né? O fato é que passou-se mais um punhado de anos e surge o Bitcoin. Hoje, são centenas de moedas digitais ou criptomoedas que estão circulando por aí. Há toda uma discussão sobre, afinal, o que significa criar um dinheiro e que tipos de dinheiro podem ser criados, né? E que tipo de política ligada à esfera pública é necessária e é possível para reinventar o dinheiro. Eu acredito que, se o dinheiro for criativo, a criatividade deixa de ser uma utopia ou simplesmente uma palavra buzzword, né? Uma palavra de marketing, né? Ou mesmo a utopia, né? Que são os nossos temas. Mas, se não alterarmos a nossa compreensão e a nossa capacidade de criar e gerenciar dinheiro, todo o resto que está subordinado ao dinheiro, que passa pela monetização, vai continuar sendo o que foi durante séculos ou milênios. Porque quem controla o dinheiro controla todos os processos de monetização, portanto, controla as soluções ou a falta de soluções para os nossos problemas. Eu acredito realmente que essa tecnologia ainda pode ser emancipatória, mas, para isso, a gente tem que voltar aos fundamentos do que é valor, como se define o valor das coisas e como as pessoas interagem na criação de valor, como elas se comunicam a respeito do que tem valor e do que não tem valor, como as coisas se valorizam ou se desvalorizam. Que confiança é essa que o Keynes falava e que pode ser tão facilmente manipulada se não houver, de fato, um sistema de comunicação, de compartilhamento dessa criatividade que seja transparente, né, que seja legítimo, que seja permanentemente questionado, e não simplesmente vou atribuir. O Banco Central é o guardião da moeda. E aí eu tenho um sistema financeiro que pressiona nos critérios e nos modelos de gestão da moeda, de tal forma que os interesses dessa esfera financeira predominem sobre todos os interesses outros que existem na sociedade. Então, criatividade é função de diversidade. Se eu não criar moedas, eu vou reduzir de modo universal e ubíquo, abrangente, pervasivo, eu vou reduzir a criatividade. Porque todo mundo vai querer ser o quê? Criativo para ter aquele dinheiro, né? Para ser reconhecido segundo aquele sistema de institucionalização do que vale e do que não vale, que é controlado por uma elite. Então, minha proposta, que é também uma aposta, ela, no começo, claro, o pessoal olhava para mim e falava, não, você é um criminoso, você está querendo inventar dinheiro? Isso não pode, né? Mas, naquela mesma época, em 2003, em Fortaleza, foi criado o Banco Palmas, foi criado um banco comunitário, um banco popular, uma moeda do bairro. É curioso, porque foi exatamente na mesma época, em 2003, finalzinho de 2003, eu lá na Pipa, inventando cédulas com os alunos das escolas, com os professores, com os empresários, com o pessoal da hotelaria, enfim, os vários setores daquele ecossistema, e lá em Fortaleza, um processo completamente diferente, mas o mesmo fenômeno. Uma comunidade que se organiza para criar o seu dinheiro, o seu banco, o seu modelo de financiamento, o seu modelo de interação com o capital, com o trabalho, com a vizinhança, com a terra, com a cultura. Então, anos e anos depois, né, falando aqui de 14, 15 anos depois, a experiência de criação de moedas, ela está aí, sendo um território de disputa política, técnica. As moedas, criptomoedas ou moedas digitais, ainda estão nesse território que é um pouco confuso entre a legalidade e a ilegalidade. São recorrentes as apresentações
São recorrentes as apresentações aí de bancos centrais dizendo: olha, isso aqui é perigosíssimo, não olhem para isso, isso é muito perigoso. O Banco Central brasileiro já soltou seu documento dizendo: olha. Enquanto isso, os bancos estão investindo cada vez mais em se apropriar do que é a inovação tecnológica voltada à moeda e finanças. O tema está em aberto, é uma ferida aberta. A crise financeira de 2008, em cujos desdobramentos nós ainda estamos vivendo e sofrendo, ela também representou uma crise desse modelo de uma moeda que seja controlada por um governo e usada no mundo inteiro. Uma crise do dólar. O euro, também um projeto macro de unificação, de integração, capturado por uma elite. Então, o tema está aí, né, em aberto, para pesquisa, para experimentação. Né. A cada dia, você acompanhando esse universo, né, das moedas sociais, chamadas sociais ou complementares, eu chamo de moedas criativas, esse universo está se expandindo. E o que eu queria trazer como contribuição para a nossa discussão é: e se a gente tiver um dinheiro que seja o dinheiro da educação, o dinheiro da criatividade, o dinheiro da liberdade, o da confiança que é construída sem delírio? Será que é possível? Bem, a minha experiência local ali, quase que um campo, realmente um trabalho de campo ali, observando em cada criança, em cada adulto, nos que são empresários, nos que eram pescadores, enfim. É fascinante você ver essa capacidade humana de criar valor e de criar a representação do valor no dinheiro. O problema é quando essa capacidade ela é aprisionada por uma elite que controla a confiança, que controla as expectativas, né? E que, quando perde o controle, que é o que tem acontecido recentemente em várias situações de crises financeiras, não tem outra resposta senão o quê? A violência. É um livro clássico aí, francês, do Michel Alliotard, que chama justamente A Violência da Moeda. Porque por trás do dinheiro, ou intrínseco ao dinheiro, existe esse desafio de não ceder à violência como caminho para a resolução dos nossos problemas. E o dinheiro pode resolver? Sim, desde que ele seja um dinheiro criativo. Então, eu sigo aí nessa pesquisa, nesse projeto, né, e acredito que a questão não é o digital ou o não digital, né, quando a gente vai discutir a criatividade, discutir a educação, não é simplesmente a opção sim ou não, né, mas é uma emancipação onde eu tenho a capacidade, a consciência da minha capacidade de criar um instrumento que depende do outro e aceitar essa interdependência a partir da qual as coisas têm valor. Será que chegaremos lá? Está difícil. Mas, pelo menos conceitualmente, é o que eu chamo de uma economia, e não mais de economia, é a nossa capacidade de criar a representação do valor, né, e fazer dessa representação um instrumento de educação e criatividade é o caminho. Então, não é simplesmente mais verbas para a educação, é um dinheiro da educação. Então, 1000 cliques aqui é uma campanha que foi proposta, a Unesco aceitou, e a gente ainda está discutindo, mas como vamos fazer isso? Mas, basicamente, é inventar um dinheiro que seja um dinheiro da educação, da ciência, da cultura e da criatividade, e não o dinheiro da especulação financeira, né, o dinheiro que, quando para de funcionar, não deixa outra opção senão a violência, né? A violência do desemprego, a violência da repressão, a violência de quem tem e tem medo de perder o que tem e que, portanto, vai autorizar e legitimar qualquer forma de repressão, desde que ela aconteça do meu muro para lá. Então, essa é a minha proposta. Vamos reinventar o dinheiro para garantir que continuemos criativos. Mas, para isso, a gente precisa de moedas criativas. É isso.